Olá pessoal, mais uma vez bem-vindo com os seus sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e você está aqui mais uma vez em uma correção aqui, numa análise de uma proposta de redação. Dessa vez na redação que aconteceu no ano de 2018 para o ensino fundamental no período da tarde na prova de língua portuguesa, né? E você sabe, não adianta, para passar no eixo de língua portuguesa, você também tem que passar tanto na redação quanto nas questões objetivas, né? Naquelas 30 questões que você tem que responder entre as letras A e D. Então você tem que saber fazer essa redação, tá? A redação é técnica, por isso que a gente tem aqui as aulas com seus e eu tô aqui para te mostrar como que você tem que fazer essa prova, beleza? Então, antes de começar, não esquece, por favor, hein? Dá aquele like aqui nesse vídeo, tá? Escreve aqui nos comentários depois a tua opinião, o que você achou, se você consegue fazer ou não, tá? Na descrição aqui do vídeo tem muita coisa legal aqui para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar. Não esquece, por favor, de ativar as notificações, tá bom? E também de compartilhar esse link para a galera, para muita gente poder ter acesso. Então, por favor, compartilhem nas redes sociais. Agradeço bastante a contribuição de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Bom, a sua redação, né, assim que você começar, né, você logo na primeira página tem a capa, tudo mais, depois logo na segunda já começa com a redação, né? Como eu sempre sugiro, começa pela redação, começa fazendo redação, porque você vai estar mais descansado e é mais fácil para você fazer, tá? E aí, logo no começo vai ter o seguinte, uma coisa aqui chamada proposta de redação. Vamos ler. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema possibilidade de uma alimentação segura para a população brasileira. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Bom, basicamente, pessoal, você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, aquele conjunto de técnicas que eu ensino naquelas 4 aulas que a gente tem aqui no Quiz Seu Sonho sobre redação, né? Então você tem que dividir seu texto em 5 parágrafos, sendo o primeiro com introdução, o segundo, o terceiro e quarto parágrafos de argumentação, né? E o último de conclusão. Isso é obrigatório. Tem que ser escrito em língua portuguesa, como é óbvio, não pode ser em outro idioma. E você tem que escrever de maneira formal, ou seja, evitar ao máximo gírias, abreviações e tudo mais, tá bom? Porque isso te faz prejudicar a nota. Isso tudo está escrito aqui. E aí, o mais importante que a gente tem, né? A terceira linha. Na terceira linha, a gente tem uma coisa chamada tema. O tema está em negrito para você, justamente para que você não se perca, tá? E o tema dessa redação é possibilidades de uma alimentação segura para a população brasileira. Ou seja, você tem que falar sobre alimentação, tá? Alimentação segura, alimentação saudável, da alimentação que foge ao máximo possível de alimentos industrializados. Isso tudo você tem que fazer, tá? Mas, presta atenção, hein? Logo no seu primeiro parágrafo, você tem que citar este tema aqui, ele tem que ser citado logo no primeiro parágrafo. Então, atualmente no Brasil, né, a alimentação segura está sendo cada vez mais valorizada pela população, por exemplo, tá? Então, você tem que citar alimentação segura para os brasileiros. Você tem que citar isso. Não quero que você se aprofunde, não quero que você defenda um ponto de vista, não quero que você coloque argumentos ainda no primeiro parágrafo. Ainda não, tá? Isso é trabalho para o segundo, para o terceiro e para o quarto parágrafo. Bom, então, como é que eu faço os outros 3 parágrafos? Simples. Olha só, aqui na sua proposta de redação tem texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Desses 4 textos, a gente vai escolher pelo menos 3, né, para cada um deles ser a referência. Um para o segundo, um para o terceiro e outro para o quarto parágrafo. E nesses parágrafos, o que eu quero que você faça? Eu quero que você argumente, que você defenda um ponto de vista, que você coloque argumentos, né, que justifique a sua ideia e que você os defenda, ok? Mas sempre baseado nessas coisas que estão relacionadas aos textos de referência, tá? Nunca copie, apenas utilize como exemplo. Então, vamos lá. Texto 1. Lei número 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e dar outras providências. Artigo 3º. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização de direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
Então, pessoal, nesse segundo parágrafo do nosso texto, ou seja, no primeiro parágrafo argumentativo, a gente tem que falar que, na verdade, essa questão de você ter uma alimentação saudável, ela não é simplesmente um gosto pessoal. Não, ela é um direito humano, inclusive regulamentado pelo CISAN, né? Ou seja, pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né? que consiste justamente em que todos tenham acesso aos nutrientes básicos e necessários, né? para uma qualidade de vida, né? E também que essa alimentação, isso é muito importante, ela seja também sustentável, tá bom? Socialmente sustentável, com toda aquela ideia que a gente pensou, que a gente falou em aula, né? Sobre as futuras gerações e tudo mais, tá? Então, esse é o ponto de vista que você tem que falar, tem que defender, tem que argumentar no seu segundo parágrafo. No próximo, no seu terceiro parágrafo, baseado no texto 2. O modelo do campo à mesa fincou raízes como um novo movimento alimentar em resposta ao sistema convencional. É também, inegavelmente, uma reação contra uma economia global alimentar que erode culturas e cozinhas regional. Está ligado à estação, à região e aos relacionamentos direitos com os agricultores locais. Bom, aqui, pessoal, nessa parte, né, nesse seu terceiro parágrafo, você tem que falar que a alimentação ela é mais do que comer, né? Ela está ligada, sim, né, a raízes regionais, a marcas da regionalidade de cada local, é um aspecto cultural, né? Ou seja, quando as pessoas estão fazendo comida, quando as pessoas se alimentam, elas também estão evocando toda aquela região da onde aquela comida é, né? E está tudo interligado, né? Então, a própria produção, a própria alimentação, os próprios gostos têm essa relação, essa referência, tá bom? Então, é isso que você tem que fazer no seu terceiro parágrafo. Bom, já no quarto parágrafo, né, é com relação ao texto 3. Então, ele vai falar: o Plano Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, atende todos os alunos da educação básica matriculados em escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias conveniadas e conta com recursos financeiros da União por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Se antes as crianças se alimentavam com enlatados cheios de conservantes e comidas processadas, sobretudo por causa do poder das grandes indústrias de alimentos, que sempre dominaram o setor com alimentos altamente calóricos e muito menos nutritivos, com esse plano hoje é possível viver no prato delas frutas, hortaliças, verduras, entre outros produtos saudáveis, inclusive regionais, que se perderam nos hábitos locais. Merendeiras são estimuladas a aproveitar melhor os alimentos, graças à capacitação promovida por organizações locais, e o meio ambiente é conservado de forma mais sustentável. Bom, então aqui, pessoal, a gente tem vários pontos aqui que a gente pode abordar e aí você pode escolher, tá? Então, por exemplo, você pode falar que existe hoje, atualmente, o Plano Nacional de Alimentação Escolar, que antigamente, na educação infantil, nas crianças, nas escolas, você não tinha um padrão, né? Mas hoje sim, hoje você tem que valorizar alimentos que sejam naturais, alimentos que sejam ligados a uma melhor nutrição, como frutas, hortaliças e verduras, né? Os alimentos industriais estão cada vez mais sendo deixados de lado, né? Então, mesmo que aqueles industriais que de repente poderiam até dar um lucro maior, né, e tudo mais para aqueles que pagam, dessa vez a função nutricional está cada vez mais ganhando espaço nas escolas. Ou então, ele ainda fala aqui, né, que existe uma formação hoje daqueles que preparam a comida, né, os cozinheiros, merendeiras e tudo mais. Ou seja, você pode falar do papel da capacitação, da formação, que é muito necessária para esse tipo de coisa. Você pode falar também que existe uma valorização da construção da cozinha de forma mais sustentável, ou seja, né, fazer com que realmente não evite o máximo de desperdícios e utilize o máximo de alimentos ali, né? Você pode até usar exemplos, falar de repente a utilização de raízes, de cascas, né, que antes eram jogadas fora e hoje já não é. Enfim, você pode dar o direcionamento que você quiser e defender o seu ponto de vista no seu quarto parágrafo. Heitor, um deles eu não me sinto bem. Posso substituir? Pode. Então você pode substituir por esse aqui, olha. Classificação dos alimentos. In natura, retirados diretamente de plantas e animais sem alteração. Minimamente processados, passaram por
processos de limpeza, moagem, congelamentos que não envolvem adição de sal, açúcar, óleo ou outras substâncias em alimento natural. Processados, fabricados pela indústria com adição de sal e açúcar para aumentar a durabilidade, ou ultraprocessados, formulações industriais que, além de sal, açúcar e óleo, possuem uma lista grande de ingredientes, como gorduras modificadas, amino, proteína de soja e aditivo. Bom, aqui, caso você use esse parágrafo, você tem que pensar um pouquinho, tá? Porque é o seguinte, a ideia do seu texto, ela tem que ser de maneira homogênea, né? Então você está indo contra os elementos industriais e valorizando os naturais. Então você tem que falar, olha, atualmente, cada vez mais as pessoas estão evitando os alimentos ultraprocessados, principalmente, né, porque eles vêm com muita gordura modificada, aquelas gorduras trans que a gente aprendeu em aula, né? Ou então até mesmo processados, que tem muita concentração de sal e açúcar, que são elementos, né, que fazem mal para o nosso organismo. Então, quando a gente utiliza os alimentos naturais, diretamente a gente está comendo mais saudável justamente por não estar consumindo sal e açúcar em excesso ou outras substâncias que não sejam ali tão boas para o nosso organismo, ok? Então isso é muito importante. Bom, e aí vem essas instruções para a redação. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Pessoal, ninguém vai ler seu rascunho, tá? O rascunho é nesse espaço que você vai ter que fazer. E na sua folha, que você vai ganhar uma outra folha, tá? Uma folha à parte, onde é lá que você vai passar a caneta depois, tá bom? Lembrando, você tem que fazer rascunho. Então, eu posso fazer direto na folha? Não, porque o rascunho é onde você vai conseguir escrever tudo de maneira apropriada, né? Você vai conseguir, de repente, ver se um parágrafo está pequeno, acrescentar mais alguma coisa. Se de repente esse parágrafo está grande, você retira. Se você, de repente, copiou uma palavra duas vezes, aparece duas vezes, copiou não, né? Mas de repente apareceu duas, três vezes, você substitui por um sinônimo. De repente você escreveu alguma coisa com a grafia errada, você pode corrigir. Então o rascunho é muito importante antes de você passar para a folha principal. O texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria em até 25 linhas. Pessoal, se ele está falando que é 25 linhas, faça entre 23 a 25 no máximo, tá bom? Não faça menos. Ah, posso fazer 15? Não. Tá? Faça o mais próximo possível das 25. Então, eu posso fazer mais? Escrever aqui embaixo? Também não. Tudo que é feito fora, esquece. E outra coisa, caneta, a redação ela tem que ser escrita com caneta preta transparente, tá bom? É a mesma que você vai colocar as alternativas do seu gabarito. Então, tem que ser através dela. E vem escrito o seguinte: a redação que apresentar cópia de texto da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Então, o que significa isso, né? Que se você copiar alguma coisa daqueles textos de referência que a gente acabou de ler, ou mesmo, né, das questões, tá? Ali que vem, depois na sequência vem as questões, né, de 1 a 30. Se você copiar alguma coisa, eles não vão avaliar, tá? Então, cuidado. E atenção, hein? Você vai receber nota 0, e aí você não passa no eixo se você tiver até 4 linhas escritas, né? Sendo considerado texto insuficiente, ou seja, escrever 1, 2, 3 ou 4 linhas. Portanto, aquilo que eu falo, faça as 25. Fugir do tema o que não atender ao texto dissertativo argumentativo, ou seja, falar sobre outro assunto, ou então colocar um poema, colocar uma foto, desenhar, né, no caso, ou você fazer alguma coisa que não seja esse padrão que a gente está falando, tá? Ou, por fim, apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. É aquilo, né? Você começa escrevendo normal, aí precisa preencher mais coisa. Eu vou preencher uma música, eu vou escrever... Não, não pode, pessoal. Você tem que falar sobre aquilo que ele está perguntando, tá bom? Pessoal, essas eram as dicas que eu queria dar dessa prova aqui de 2018. Se você quiser, manda para mim. Meu WhatsApp pessoal tá aqui embaixo nos comentários, tá? Inclusive aqui embaixo eu tenho muita coisa legal, inclusive 10 propostas de redação aqui para vocês. Dá uma olhada, vê se você gosta. Você pode fazer, testar, são todos temas que tem ligação, né, com a nossa realidade. Então você pode fazer, me mandar e eu corrijo aqui para vocês. É bem legal, tá? Também, se você preferir, né, tem muito conteúdo aqui do material aqui do Enseja, os próprios PDFs que eu dou em aula, é muito bacana. E é isso, pessoal. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Por favor, olha, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, de compartilhar, ativar as notificações, porque tudo isso ajuda bastante, tá? E compartilha também o link aí nas redes sociais, principalmente pra galera aí no WhatsApp, tá bom?
Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Qualquer dúvida já sabe, estou aqui para te ajudar. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até a próxima. Tchau.